Olá a todos, aqui é Glaubert Olosbach, advogado do escritório HFD Advocacia. Estou vindo aqui falar para vocês a respeito dessa grande fraude sobre aposentados e pensionistas do INSS, que foi desmantelada e descoberta e amplamente anunciada na mídia no final de abril agora de 2025. Antes de mais nada, é importante dizer que o nosso escritório trabalha na defesa de aposentados e pensionistas que são partes hiper vulneráveis, né? Nesses casos, desde 2019, então a gente ao longo desses últimos 6 anos já representou aí centenas de pessoas na propositura de processos judiciais aqui no Mato Grosso do Sul, em alguns outros estados também. E esses processos a gente pede para o juiz que declare a inexistência da relação jurídica entre o aposentado e essas associações, esses sindicatos, haja vista que as pessoas, na grande maioria, elas nunca contrataram, se filiaram, se associaram a qualquer uma dessas empresas. E, ao declarar essa nulidade, essa inexistência dessa relação jurídica, a gente pede para o juiz condenar a devolução em dobro dos valores que foram descontados e a condenação também em dano moral. Esses são os pedidos que a gente vem fazendo, né? Então, essa fraude que foi descoberta e amplamente anunciada no ano de 2025, ela é uma situação que a gente já combate aqui no nosso escritório há, no mínimo, há 6 anos. E quando começamos a trabalhar com esses processos, os descontos eles eram de anos anteriores, então a gente tem clientes aqui que sofreram com esses descontos aí de 2014, 2015 e em diante. Então essa é uma situação muito grave, muito complexa e que afeta aquelas pessoas que mais necessitam, né? Que são as pessoas, são os aposentados, os pensionistas, pessoas aí hiper vulneráveis, né? E eu venho trazer estou postando esse vídeo aqui para dizer para todos os aposentados, pensionistas, os filhos, netos dessas pessoas, que auxiliem os seus pais, seus avós, entrem no meu INSS, dentro do meu INSS, procure ali extrato de pagamento do benefício, coloque, baixe o arquivo PDF dos últimos 5 anos e analise ali se houveram descontos feitos aí por associações, sindicatos da aposentadoria, da sua aposentadoria, da sua pensão, da aposentadoria e a pensão do seu pai, do seu avô. É de suma importância que seja feito isso. Até porque hoje, inclusive, o INSS ele começou a notificar as pessoas que tiveram descontos, né? E essa notificação vai vir também pelo site do meu INSS, e aí vai ser uma oportunidade das pessoas que sofreram esses descontos, que não propuseram ações judiciais contra essas empresas, de contestar esses descontos que foram feitos, né? Pelo que eu li, pelo que eu estava entendendo dessa situação, a partir da contestação feita pelo aposentado, pelo pensionista, a empresa, a associação, aí, ela vai ter 15 dias úteis para provar a filiação ou não, e não provando, ela teria 15 dias úteis aí para devolução dos valores. A grande questão que eu vejo nessa situação toda é o seguinte: primeiro, nos nossos centenas de processos judiciais, nas defesas, essas empresas elas trazem, via de regra, quase sempre, documentos que são de supostas filiações, contratações aí com assinaturas falsas, até porque quando é feito perícia, 95% dos casos demonstra que a assinatura é falsa. Isso foi, inclusive, totalmente mostrado aí pela operação da Polícia Federal, né, que é assim que essas empresas agiam, com falsificação de assinaturas em documentos de filiações a essas associações, esses sindicatos. Então, se a empresa trouxer isso administrativamente dentro do meu INSS, ela não vai devolver. E segundo ponto, que é aí que eu chamo a atenção da eficácia dessa medida aí do governo federal. Se a empresa não provar que a pessoa contratou esse serviço, ela vai ter que pagar. Mas se todos os bens dessas empresas foram congelados, se eles utilizaram de laranjas, de empresas para poder desviar esse dinheiro, para poder sumir com esse dinheiro, como é que eles vão pagar?
Até porque nos nossos processos mais recentes aí, do começo de maio para cá, essas empresas, dentro das nossas ações, elas deixaram de comparecer às audiências, essas empresas, os advogados dessas empresas juntaram renúncia de procuração, estão saindo dos processos, então tudo indica que essas empresas não vão ter patrimônio mais para pagar as decisões judiciais, para pagar essa devolução administrativa que o INSS propôs, né? Então, assim, vamos ver os próximos capítulos aí para ver como que os aposentados de fato vão conseguir reaver esses valores que foram descontados aí, surrupiados aí por parte dessas empresas, né? Então, o que a gente vai fazer aqui no nosso escritório é continuar a distribuir esses processos nossos para os nossos clientes na Justiça Federal e pedir a responsabilidade também do INSS, porque dessa forma, se a gente ganhar o processo, a gente tem como receber a indenização, os valores que foram descontados do INSS, até porque o alto escalão da autarquia aí está envolvido nesses esquemas, nessas fraudes, até por conta disso o presidente do INSS foi mandado embora, o ministro da Previdência Social foi destituído, então muitos diretores sendo aí todos os dias, nos últimos dias, envolvidos nessas fraudes, como agentes que receberam valores aí por corrupção. Então, assim, está claro e inequívoco que o INSS tem responsabilidade. E é isso que a gente vai brigar na justiça aí para que o INSS tenha que pagar o dano moral, a devolução em dobro dos valores que foram descontados dos aposentados e pensionistas aqui do nosso escritório que a gente trabalha, né? Então, aproveitando a oportunidade, é importante também dizer para que, ao analisar o extrato do meu INSS, que você, aposentado, pensionista, você, filho, neto de alguém que seja aposentado, pensionista, que você, além de ver o extrato de recebimento do INSS aí para analisar se houveram descontos nos últimos 5 anos, também analisar dentro do meu INSS o histórico de empréstimo consignado, para ver os empréstimos consignados ativos que você possui. Por quê? Porque essa operação na Polícia Federal, ela já começou também a ter relação entre a fraude das associações e dos sindicatos com empresas de empréstimo consignado. Foi descoberto aí que só em 2023 houveram 35 mil reclamações, creio que no TCU, de pessoas que não fizeram empréstimo consignado e estão pagando por um empréstimo que até muitas das vezes não foi nem depositado na conta da pessoa. Então, a oportunidade de analisar o meu INSS para ver descontos de seguradoras e associações, já fazer também a análise dos empréstimos consignados, porque teve e está tendo muita fraude de bancos lançando empréstimos consignados aí sem a pessoa contratar, estelionatários fazendo empréstimos consignados em nome das pessoas e pegando o dinheiro e a pessoa ficando só com a dívida. Então, a oportunidade de analisar o meu INSS para ver essas duas situações é agora, né? É muito importante. E que isso vire uma praxe, isso seja frequente. É muito importante que vocês, aposentados, pensionistas, parentes dessas pessoas, veja todos os meses como está o meu INSS. Veja o extrato bancário onde você recebe sua aposentadoria. Porque, infelizmente, os aposentados no nosso país, as pessoas idosas, são vítimas das mais diversas possibilidades e tipos de fraudes. E todos têm que ficar atentos para defender essa parcela significativa e grande da nossa população.